Então, boa noite a todos. É com imensa alegria revê-los e mais alegre ainda por poder concluir o ciclo, né? Um ciclo. Então, foram 10 encontros numa tentativa de apresentar uma introdução bem básica, de uma maneira didática, mas que a maneira didática não comprometesse a profundidade, não vulgarizasse, não simplificasse, não desvirtuasse, né, o que alguns chamam da Santa Cabala, né, da Santa Cabala, né? Então, para mim é uma alegria muito grande estar concluindo esse ciclo. Espero que encontrar vocês no próximo, que a gente vai estudar os caminhos, né? Os caminhos, né? Sobretudo a partir do tarô, né? Vai estudar os caminhos, né? A partir do tarô, né? E eu disse ainda há pouco, informalmente, que para mim os dois encontros mais importantes é o primeiro e o último, não é? É o primeiro e o último, né? Então é o alfa e o ômega, é onde os pontos se encontram, né? Então, se no primeiro eu procurei dar uma contextualização, uma pavimentação do que é que seria o curso, né? Eu sempre pedi, sempre falei para trabalhar a ansiedade, para não procurar literatura, né? Para não se procurar internet, para aquietar a mente, né? Para aquietar a gula, né? Porque essa mente tagarela, ela atrapalha o trabalho da experiência espiritual, que é o trabalho da Cabala, o trabalho da unificação, né? Eu falava sempre isso porque eu reservei esse último encontro para apresentar para vocês uma literatura, né? Uma literatura para apresentar para vocês uma sugestão de literatura, na certeza de que ela não está esgotada, eu não esgoto a literatura, na certeza que muita coisa não vai falar, vai faltar, mas é que entendam essas sugestões como um ponto de partida, um começo, né? E um roteiro, como se fosse um roteiro, né? Como se fosse um roteiro, né? Não entendo que eu estou esgotando o tema, né? Não entendo dessa maneira, né? Não entendo. Muitos que vão assistir esse vídeo vão perguntar: mas ele não falou desse autor, ele não falou desse outro aqui, ele não falou. Sim, os autores que eu falei, as sugestões que eu dei, são infinitamente menores do que as que existem, né? Mas eu só posso falar daquilo que eu observei, né? Daquilo que eu observei. Como a minha visão é muito muito limitada, então eu observo sempre uma pequena parte, né? Sendo que a maior parte, muitas vezes, eu não observo, né? Então, o que eu trouxe para vocês é fruto um pouco do que chegou nas minhas mãos e eu estou tentando compartilhar com vocês, como sempre falei aqui, não é? Sempre falei aqui. Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês, né? Como sempre faço, para gente falar do tema, tá? Falar do tema, tá? E confesso que quando eu estava preparando isso hoje, passou um filme na minha cabeça, como um filme passando na minha cabeça, sabe? Então, essa tela a gente já viu um encontro, uma tela muito parecida com essa, né? Então, vamos lá. Eu posso dizer o seguinte, que do ponto de vista
do pesquisador, depois disso tudo que eu falei, né? E, sobretudo, reitero que Cabala não se aprende no livro, né, em livro. Mas os livros, eles são para nós o testamento e o testemunho da existência da Cabala e de que é possível a realização de tal experiência. Então, é como encarem os livros como uma corrida de bastão, né? Corrida de bastão. Então, o livro é um bastão que estão te passando, agora tu tem que passar o teu bastão para outro, né? Porque Cabala é dar e receber, sabe? O trabalho do cabalista é dar e receber. Tá? O cabalista não é guloso. O cabalista sempre compartilha. Quem almeja ser cabalista, ele tem sempre que compartilhar. Tá? Ainda que seja o pouquíssimo que ele tenha. Ainda que seja a coisa mais frágil que ele tenha. Mas ele não pode cair na vaidade e dizer, não estou pronto, não estou preparado, não, mas eu sou tão limitado, não, mas eu tenho tantos equívocos, não, mas eu tenho tantos problemas, não, mas eu tenho tantos defeitos, não, mas eu não sou digno, não, mas eu não tenho luz, não, mas eu não sou iluminado, não, mas eu não estou na sinagoga, não, mas eu não estou num grupo cabalista, não, mas eu não estou... Sabe? Se ele for pensar em todos os nãos, ele não compartilha nada. Se ele for pensar apenas no grau de miserabilidade humana, ele não compartilha nada. Então, aquele que almeja ser um cabalista, ele tem que compartilhar. Mesmo sabendo que o que ele está compartilhando é muito pouco. Mas mesmo esse pouco, ele ajuda a realizar a sina, o trabalho de unificação. Nesse momento, ele não pensa nas mazelas dele, mas ele pensa que ele tem que realizar o trabalho, ainda que no meio das mazelas. Tá? É isso que é feita a Cabala. Ela é feita de enfeites, de brilhos, de paramentos, de ornamentos e de dinheiro. Ela é feita disso. Né? Então, eu penso que uma primeira aproximação da Cabala, né, sobretudo porque geralmente quem se aproxima com um grau de ceticismo muito grande, um grau de curiosidade muito grande, né? Então eu penso que um primeiro autor que ele teria que se deparar é esse grande estudioso chamado Gerson Scholem, né? Aqui eu coloquei apenas 3 obras dele, né, que eu acho que são fundamentais, mas ele tem muito mais que isso. Então, o Scholem, ele olha a Cabala numa perspectiva acadêmica e científica. Tá? Então, ele é um profundo conhecedor da Cabala, tá? E dos cabalistas. Mas ele não é cabalista. Ele sempre fala bem assim, os textos, ele fala, porque os cabalistas? É como se ele sempre estivesse falando do outro, porque é o cacuete da perspectiva acadêmica e científica. Tá? Ele sempre está narrando o outro. Tá? Então, o Scholem, esse no meio lá, Grandes Correntes da Mística Judaica, é um livro fenomenal. Tá? Ele vai te apresentar o panorama da mística judaica. Aliás, o Scholem ele vai olhar a Kabbalah à luz da mística judaica. Ele é um judeu. Né? Um judeu, mas ele não é um judeu ortodoxo. Tá? Então, quem lê o Scholem
vai mergulhar na história da Cabala, sobretudo da história da Cabala enquanto uma mística judaica. Aí ele vai falar grandes correntes, porque ele vai, com isso, mostrar que o que a gente chama de judaísmo é um grande container. Tá? Tem vários tipos, várias perspectivas, várias ramificações, muitas até contraditórias entre si. Então, e é uma literatura que ela é profundamente recheada de história. Né? Então, ele mexe história, né? E ele é um profundo conhecedor da Torá e da Bíblia do ponto de vista de sustentar as várias afirmações que ele vai colocando. Vai colocando. Então, ele faz uma espécie de hermenêutica da Cabala e dos cabalistas. Né? Então, das grandes correntes da mística judaica, um pouco ele dá esse panorama, né? Na Cabala e seu simbolismo é um livro menor, a Cabala e seu simbolismo são vários textos, e onde ele já mergulha muito, ele já concede muito da parte do misticismo judaico, né? Dos misticismos judaicos. Né? E também muito com a perspectiva da história, com a perspectiva da hermenêutica de tentar traduzir em linguagem acadêmica, em linguagem científica, e sem ser chato. Ele é profundamente cativante. A leitura do Scholem, ela é muito cativante. Sabe? Quem começa a ler não quer parar. Mas são livros que raramente tem uma foto, raramente tem uma figura, é texto puro do início ao final. Raramente tem foto, raramente tem figura, raramente. Né? E o Nome de Deus, a Teoria da Linguagem e outros estudos de Cabala e Mística Judaica 2. Tem um também. Né? Então, aqui eu diria assim que, para começar, se pegasse esse grande corrente da mística judaica, a Cabala e seu simbolismo, já estaria bem, digamos assim, já teria uma noção bem densa da constituição da Cabala enquanto uma mística judaica. A história dela, as tradições, os mitos, os fundamentos, as diferenciações. Né? Então, ele ajuda bastante, ele tem basicamente, a vida toda do Scholem foi dedicada ao estudo da Cabala. Eu coloquei só 3 aí, mas tem vários. Né? Ele são 3 volumes que ele se dedica ao chamado falso Messias, que vai surgir. Né? Muito interessante também. Né? Enfim, tem vários dele, é um convite para a leitura. O Scholem, dessa perspectiva acadêmica e científica. Tem esoterismo aqui? Claro que tem. Tem mística aqui? Claro que tem. Mas Scholem não é nem um místico, nem um esotérico, e não pertence a uma... Que eu saiba, não pertence a uma ordem iniciática, nada disso. É um estudioso. É um estudioso. Então, ele está para a Cabala, como, por exemplo, o Antônio Pinheiro, ai, meu Deus, o outro nome lá que eu me esqueci agora, cansei, que está para o gnosticismo também. Então, ele é um grande conhecedor da Cabala. Então, eu diria que aqui é o primeiro momento para quem quer, digamos assim, eu não diria quebrar o ceticismo, mas eu diria assim, ouvir de um acadêmico, de um pesquisador sobre Cabala, para mostrar que não é balela, que não é coisa assim de superpoderes, não tem nada a ver com isso, é um negócio muito, muito sério. Pois bem. Aí, em seguida, eu aconselharia a mergulhar nas obras do Warren Catton, rebatizado com o nome de Zev Ben Shimon Halevi, que morreu em setembro do ano passado. Então, a obra do Halevi, ela é imensa, ela é extensa, ela é cativante, sabe?
Dificilmente tu lê um livro do Halevi e tu não quer ler o outro, sabe? Porque ele escreve com o coração, sabe? Ele escreve, parece que ele viveu todas as palavras que ele escreveu. Né? Se o Scholem ele tem o traço acadêmico, a narrativa do Scholem ela é fria, ela é fria porque ela é quase objetiva, porque ele fala, os cabalistas, como que fala assim, lá fora, né, ele vê como um objeto de reflexão, e isso é importantíssimo, né? O Zé Ben Shimon Halevi parece que ele transpira a linguagem dele, a experiência dele, todinho, cada palavra que ele escreve parece que saiu do DNA dele, saiu do sangue dele, sabe? É uma escrita cativante, é uma escrita que cultiva, né? Eu diria assim que a perspectiva dele é de uma espécie de experiência espiritual, onde ele agrega três grandes correntes, né? E isso ele deixa muito claro nesse romance, O Ungido. Vocês podem encontrar na estante virtual lá, 10, 11 reais lá, Ungido, né? Que se chama Romance Cabalístico, né? Onde, de certa maneira, é um elemento da autobiografia dele, né? De como ele chegou na Cabala e de como essas três coisas se cruzaram, sabe? Como o lado esotérico das três coisas se cruzaram, né? A Cabala do lado do judaísmo, o sufismo do lado do islamismo, e o gnosticismo do lado do cristianismo. Tá? Então, o Eric Canton, ou Zev Ben Shimon Halevi, ele tem esse dom, ele foi abençoado com isso. Ele tem uma autobiografia, eu não estou lembrado agora o nome, que é em espanhol, e também, quando eu estou cansado, eu me esqueço, né? Onde ele vai narrando, ele narra, ele narra antes dele nascer, né? Como é que chegaram para ele e disseram bem assim, mais ou menos assim, mas tu quer vir para esse mundo? Tu quer fazer isso aqui mesmo? Ele falou assim, mas eu quero. Aí ele foi. Né? Então, eu colocaria esse, eu pediria para vocês lerem esse, o Ungido, né? E para ficar com mais vontade, ler o Trabalho do Cabalista, O Caminho da Cabala, A Escola da Cabala, né? Os outros dele, que não dá aqui para colocar. Eu reduzi muito essa foto aqui da casa dele, aqui esse painel da casa dele é muito lindo, essa foto, eu tirei a metade aqui para vocês verem. Né? Ele está bem, aí já está bem atual essa foto dele, próximo já dele falecer. Né? Então, aqui é para, digamos assim, se apaixonar por Cabala. E ele torna a Cabala algo vivo, algo que tu consegue enxergar no dia a dia. Ele não coloca a Cabala algo distante de ti, algo inacessível. Ele não coloca que tu não é... É como se dissesse assim, não, tu não é merecedor disso daqui. Não, ele coloca a Cabala como nosso dia a dia. Isso é maravilhoso, a leitura do Zev Ben Shimon Halevi. As obras deles, se vocês forem assinante, aí eu estou fazendo um merchandising, né? Se vocês forem assinante da Amazon, lá do Kindle, lá, se vocês forem assinante do Unlimited da Amazon, paga, parece, R$ 20 por mês, então vocês têm, tá disponível todas as obras do Halevi em inglês e em espanhol, para ler, vale a pena. Vale a pena. Aí quem quiser comprar também pode comprar, né? No Halevi. Então, essa perspectiva, eu diria assim, que é uma experiência espiritual, porque ele escreveu o que ele viveu, basicamente. Tá? Como ele vive a coisa. Tá? Isso não impede que ele dialogue, que ele faça referência a determinados autores, a determinadas obras, isso não faz, mesmo porque nós sempre nos apoiamos no ombro de alguém. Então, ele também se apoiou no ombro de alguém, de várias outras pessoas, ele sempre cita. Mas o que predomina é a visão do Halevi. Né? Então, é uma coisa que eu acho... Então, esses dois aqui, o Scholem e o Halevi, é como se eu dissesse bem assim, olha, aqui eu tenho Gevurah,
e aqui eu tenho Chesed, ou aqui eu tenho Roth, e aqui eu tenho Netzar. É como se eu dissesse para vocês. Tá? Aí eu diria que quem passa por essas duas fases aqui, aí já pode, digamos assim, começar a adentrar num nível de literatura que eu diria assim que é mais operativa, né? Digamos assim, mais operativa, ou na realidade eu pensei que eu fosse colocar outro slide, mas refazendo a minha fala, eu apresentei uma perspectiva acadêmica, uma perspectiva de experiência espiritual, né? E agora tem uma perspectiva mais ortodoxa, né? Que é do Ariel Kaplan. Então, se na fala do Scholem você vai ver uma narrativa histórica, digamos assim, às vezes até com traços de humor, mas é algo muito objetivo. Tu não enxerga o Scholem lá dentro, tu enxerga ele falando de alguém, né? Do Halevi, não. O Halevi, cada palavra é o Halevi aqui, né? Porque ele coloca, ele consegue ver a Cabala como um trabalho de unificação que congrega três grandes tradições, digamos assim, né? Então isso é bem diferente da interpretação ortodoxa, que é a do Aryeh Kaplan, né? Então o Kaplan foi um cometa, né? Então ele viveu 49 anos, pouquíssimo tempo, né? Mas nesse pouquíssimo tempo ele, ele viveu intensamente, deixou a mensagem dele, né? Então, ele pegou o Sefer Yetzirah e fez um comentário do Sefer Yetzirah, né? Ele vai fazer a tradução do Barri, né, com comentários, né? Vai escrever trabalhos sobre meditação de Cabala, né? E sobre essa relação da imortalidade e ressurreição na visão do cabalista, né? Só que, como eu falei, quando eu falo ortodoxo, não coloco em juízo de valor, né? Não coloco em juízo de valor. Mas aqui, a escrita do Kaplan ela é demasiadamente seca, né? Então, não há um envolvimento nem pessoal, nem emocional, né? Então, se o Scholem faz a pesquisa histórica e narra a história tal como ele enxerga de uma maneira objetiva, aqui o Kaplan faz a mesma coisa também. Então, tu não enxerga a emoção do Kaplan, tu não enxerga o Kaplan, a pessoa Kaplan aqui. Então, ele se detém em narrar as coisas de uma maneira muito fiel à ortodoxia rabina, né? Então, isso é fundamental, porque, de certa maneira, ele ele deixa para o leitor a interpretação, né? Então, esse Sefer Yetzirah dele aqui é fenomenal, né? Então, ele comenta parágrafo por parágrafo do Sefer Yetzirah, de uma maneira muito detalhada, muito recheada de metáforas, de figuras, de gráficos, sabe? É um verdadeiro tratado, sabe? E isso fica muito claro em Meditação e Cabala, onde é um trabalho que ele põe a Cabala para operar, né? E à luz da Cabala, ele também fala da imortalidade, da ressurreição e do universo. Então, é um pesquisador que vale a pena, um rabino que vale a pena mergulhar no trabalho dele, né? Nos trabalhos dele, né? Muito bem. Agora sim que chega o momento de falar da parte. Então, se eu falei de uma perspectiva histórica, de uma perspectiva de experiência espiritual, de uma perspectiva ortodoxa, né? Então,
eu começo a falar agora de uma perspectiva mais operativa, né? Que eu estou chamando de referências clássicas, do que ser de uma espécie de tentativa de operacionalizar a Cabala, de tornar ela, digamos assim, operativa, né? E uma das primeiras manifestações dessa referência é Eliphas Levi, né? Então, Dogma e Ritual de Alta Magia, onde ele vai pegar as letras hebraicas, cada capítulo é uma letra hebraica, né? Para falar justamente do tarô e da relação com a Cabala, né? Mas, na realidade, vai falar da Cabala, né? Da Cabala, de uma maneira muito, muito ao estilo dele, né? Então, o livro ele respira mistério, ele transpira mistério, né? Então, não é uma leitura assim, digamos assim, que, que você tem que fazer de uma vez, não. É um trabalho que tem que ler devagar, 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 né? Então, tem que ser lido bem devagar, bem com cuidado, né? Então, o Eliphas Levi, esse trabalho vai ser fonte de muitas outras escolas, de muitas outras inspirações. Esse selo que ele coloca na capa, né? Eu tenho uma outra edição, que é essa aqui, que é a clássica, né? Que é a edição clássica aqui, né? Que é a edição clássica, né? Um pouco diferente da capa, né? Essa aqui é da Madras, essa é uma que eu estou colocando na tela da Pensamento. Da Pensamento, tá? Então, ele vai trabalhar justamente a parte do dogma que ele fala, que são a parte teórica, né? Digamos assim, os fundamentos, né? E o ritual, que é a parte operativa mesmo, né? Operativa, né? Então, quem vai começar a pegar essa perspectiva, né, e trabalhar, né? Não estou dizendo que o Eliphas Levi seja a única fonte dele, mas ele tem outras fontes, né? A gente vai ver depois lá que são um outro autor, né? Que também vai pegar o Eliphas Levi, mas o Christian Noor von Rosenthal, né? Ele vai, no século XVII, escrever a Cabala Revelada, Filosofia Oculta e Ciência, né? E o Samuel MacGregor Mathews, ele vai agrupar e traduzir isso ao inglês, né? E aqui começa, então, do Eliphas Levi em diante, já começa um esforço de mostrar a Cabala no sentido de operativo, não de aplicada a escolas, de aplicada de mais ritualisticamente engajada, né? O MacGregor Mathews, ele é um dos fundadores da Golden Dawn, né? Dentro da MORC tem um livro também chamado Cabala Revelada, mas que não tem nada a ver com essa Cabala que está aqui, tá? Cabala Revelada, essa edição está esgotada, né? Eu pedi para encadernarem para mim. Eu tenho aqui, ó, Cabala Revelada. É grande, tá? Então, o MacGregor Mathews, ele vai traduzir esse daí e vai divulgar, né? Esse livro está esgotado, né? Quem conta nos sebos, ele está custando um rim, né? Muito caro, né? Então, eu preferi pegar o PDF, imprimir e mandar encadernar. Né? Aí o Arlstein Clown, né? O Clown, ele foi iniciado na Golden Dawn, né? E essa obra dele, porque aqui então, começa a haver uma linha de continuidade
entre dogma, apesar desse aqui ser primeiro, tá bom? Aqui eu coloquei, eu quis colocar, não quis colocar isso como primeiro, porque eu queria mostrar uma linha de, de, de estudiosos de obras que saem a partir da Golden Dawn, tá? Sendo que o Eliphas Levi não estava na Golden Dawn, obviamente. A Golden Dawn foi fundada bem depois que ele morre, né? Mas aqui começa um negócio muito interessante, que é justamente quando se reúne para fundar a Golden Dawn, né? O MacGregor Mattels e mais os outros dois lá, né? Que são maçons que antes pertenciam à Síria, que é a Societas Rosicrucianas Anglia, né? Eles são estudiosos, eram profundos estudiosos, né? Então, eles vão em busca de obras clássicas. Essa é uma. Aí vão em busca de obras clássicas. Tá? Aí, quando o Crowley foi iniciado na Golden Dawn, tá? Então, o Crowley ele escreve esse trabalho, que é um trabalho monumental, né? Esse trabalho, ele simplesmente ele faz uma tabela, ele faz várias tabelas de correspondência entre os vários símbolos religiosos. Então, esse livro 777, ele é uma referência. Frequentemente, quando tu lê um clássico de Cabala, ele vai fazer referência a esse livro, né? Que é esse aqui, né? Que eu também eu pedi para encadernar, um livro que eu pedi para encadernar. Então, é um livro que ele é cheio de tabelas. Tá? Ele é profundamente cheio de tabelas, né? Cheio de tabelas de correspondência entre elementos, planetas, divindades, né? Então, por que eu coloco ele como uma obra clássica? Porque ele vai ser referência para as outras obras. O Arlington Crowley é o maior mago do século XX, maior mago do século XX, né? De um conhecimento fenomenal acerca das várias tradições esotéricas, sobretudo orientais, né? E praticamente devotou toda a vida dele a isso, né? Devotou toda a vida dele a isso, né? E vai organizar várias escolas, enfim, mas o que está em foco é que esse livro, o 777, né? Ele, para quem o pesquisador que quer se familiarizar com as correspondências entre os símbolos, né, sobretudo quando fala letras, tarô, planetas, divindades, elemento alquímico, essa obra do Aleister Crowley, né, Frater Perdurabo, né? Então, isso aí é imprescindível. Tá? É uma referência clássica. Né? Seguindo, esse Frater Achad, né? Frater Achad foi... Porque, assim, o Aleister Crowley, ele vai, junto com alguns, ele vai estruturar uma escola, que é a Austro-Argentum, né? Ele vai estruturar, né? E o Frater Achad vai ser um dos discípulos dele, né? Porque o sistema da Austro-Argento tem um estudante e tem uma espécie de tutor, né? Ela não tem templo, ela não tem uma percurso muito individual, né? Muito mesmo digamos assim, a pedagogia da autonomia, né? Da autonomia. Tanto é que uma das máximas do livro da lei é: faz o que tu queres, esse é o tudo da lei, né? E aí, então,
o Frater Achad vai se aproximar do Crowley, e o Crowley vai ser o tutor dele, né? E aí eles vão realizar um caminho muito profícuo. Tanto é que o Frater Achad, por exemplo, que vai explicar para o Crowley determinadas metáforas, determinadas frases, determinadas chaves do livro da lei que foi revelado ao Crowley, né? Então ele vai ter um profundo respeito, né? Achad quer dizer unidade, né? Então vai ter um profundo conhecedor de Cabala, tá? Vai ser um profundo conhecedor de Cabala no sentido de entender um pouco a Cabala dos moldes operativo, né? Então tem esses dois. A maioria do trabalho dele é em inglês, mas esse aqui tu encontra em português, a Anatomia do Corpo de Deus, né? E esse outro aí, a Cabala, um pequeno tratado, um pequeno tratado cabalístico da natureza e do uso da árvore da vida, né? Com a apresentação do Léo Milo Duquette, né? Léo Milo Duquette foi uma das pessoas também que teve muita, ele está vivo, né? Uma das proximidades muito grande com o Crowley, com no caso a Otto e também sobretudo a filosofia telêmica, né? Telêmica, né? Outro pupilo do Crowley foi o Israel Regadier, né? Então, durante muito tempo, ele vai trabalhar com o Crowley, depois vão romper, né? E o Regadier, ele vai ser um dos responsáveis pelo ressurgimento da Golden Dawn, né? E ele tem eu diria que tem, porque, como eu falei logo no início para vocês do nosso curso, né, a Golden Dawn, junto com a Austro-Argentum, são duas escolas que o sistema estrutural dela é a árvore da vida, né? Então, o Regardier ele vai digamos assim, retomar a tradição da Golden Dawn, né? Porque ela vai ser fechada, ela vai durar pouquíssimo tempo, né? Vai durar pouquíssimo tempo a clássica, né? Depois há um período de silenciamento, aí depois retorna, né? Mas aí tem dois trabalhos assim que eu acho que são importantes do ponto de vista de estudo da Cabala, que é o Jardim das Poimandes, né? Que é justamente o caminho sobre a árvore da vida, né? Apesar do título estar em inglês, mas é um livro em português, né? E tem o outro dele que é a Árvore da Vida, um estudo sobre a magia, né? Porque mago e cabalista são sinônimos, né? Então, quando tu pega essas escolas que vêm a partir daqui, sobretudo daqui, a partir da tradução do MacGregor Matheus, da Cabala Revelada, passando para o Crowley e Achad e em diante, quando tu fala de mago, né, tu está falando de cabalista. Está falando de cabalista. Quando tu fala de magista, tu está falando de cabalista, né? Porque a realização da magia e o trabalho do mago está umbilicalmente associado ao trabalho do cabalista. Tá? O trabalho do cabalista. Então, esses dois trabalhos aqui, sobretudo esse Árvore da Vida, aí, um estudo sobre magia, o Regardier ele vai nos apresentar, né, por que é fundamental trabalhar com a magia, com recuperar a magia, né? A magia no sentido de elemento imprescindível para ter o conhecimento, né? Tanto é que nessa perspectiva aqui, a partir da perspectiva da Golden Dawn, porque o MacGregor Mathews é da Golden Dawn, o Crowley foi iniciado na Golden Dawn, o Achad já vai ser já da AA, né? Da Austro-Argentum depois, né? Mas o Gardier vai ser da Golden Dawn, né? Então eles tinham muito claro que o trabalho do magista está muito. Você não pode ter um trabalho muito sério, muito consistente de cabala e de magia,
se não ter um apoio da psicanálise, um apoio psicanalítico muito forte, porque ele vai mexer com o teu inconsciente. Né? E aí, esse Aurora Dourada, que é uma tradução da Madras, uma tradução muito ruim, o melhor mesmo é em espanhol, tem 4 volumes em espanhol, essa tradução é muito ruim, né? Mas aqui tu tens o percurso da Golden Dawn, né? Dos vários graus da Golden Dawn, né? Foi um livro que foi muito criticado pelos ortodoxos da Golden Dawn, porque eles vão classificar que o Gardier ele traiu o juramento, ele publicou as coisas tudinho. O Gardier vai sempre dizer que não se trata disso daí, que não se trata disso daí, né? Mas aqui nesse da Aurora Dourada, tu vai mostrar, tu vai observar a cabala ganhando uma conotação ritualística, né? Ritualística, na estrutura do templo, da Golden Dawn, na estrutura dos rituais, as falas, até muito nesse aspecto daí. Né? A outra também que teve um tempo na Golden Dawn, né, que dialogou com o Regardier também, e que respeita muito Crowley, é a John Fortune, a Cabala Mística. Né? Então, aqui tu tens um trabalho que é um trabalho assim, que eu acho muito parecido, a maneira de escrever dela, com o do Zev Ben Shimon Halevi, porque é algo que ela viveu. Então, ela deixa muito claro, eu estou escrevendo, eu estou mostrando o que eu vivi. Então, ela começa falando que a Kabbalah é uma yoga do Ocidente. Por que uma yoga do Ocidente? Porque, geralmente, o Crowley ele mergulha muito nas tradições orientais, né? Nas tradições orientais, e a construção que ele vai fazer toda vai tentar incorporar essa tradição oriental. Né? Mas a John Fortune vai dizer que o homem ocidental ele tem uma outra estrutura e não consegue se adaptar a essa estrutura oriental. E a única porta de entrada para ele fazer isso é a Cabala. É a Cabala. Ela vai divulgar dessa maneira. E o que ela vai escrever é justamente uma espécie de manual, mas ao mesmo tempo que é um manual, é um diário dela. Né? Então, ela faz referência às outras, ela faz referência ao 777, ela faz referência a Golden Dawn, a linguagem toda do livro é muito parecida com a linguagem dos termos da Golden Dawn, né? Mas o que aparece é a John Fortune. A John Fortune. Né? Então, é um livro que valeria a pena a gente, sabe, colocar nessa. É um livro que me marcou muito, né? Esse livro eu conheci ele em 2001, né? E por último, não menos importante, eu diria que são as leituras diárias, que é o Zohar, né? Que é uma edição aqui é uma edição resumida, né? Muito resumida de trechos aqui da, 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 da Polar, né? Que é fundamental, que é um dos livros clássicos da Cabala. A Bíblia do Peregrino, que é uma Bíblia muito grande e muito rica em comentários, muito rica em comentários. As notas de rodapé delas são exagero de nota de rodapé, muita nota de rodapé comentando. Né? E o Corpus Hermético, da edição da Polar, né? Que é um conjunto de textos herméticos, né? Porque para mostrar que a Cabala ela não é só a perspectiva judaica. Então, aqui eu tenho a perspectiva cristã e tenho a perspectiva egípcia. Então, a leitura diária, né, seria fundamental. Tá? Então, da minha experiência, da minha trajetória, né, então, em 2001 eu conheci essa literatura, essa aqui também, né, essa aqui também, né, essa aqui também, essa aqui já foi um pouco depois, né?
Essa aqui foi um pouco depois também, essa aqui um pouco depois, essa aqui um pouco depois, essa aqui em 2001, né? Essa aqui foi bem antes também. Né? Então, o que eu quis passar para vocês aqui, eu sempre falei do início, né? Que era para sossegar e não buscar literatura. Né? Então, você começa com um apanhado histórico, né? Aí, esse apanhado histórico, você é conquistado pelo, pela, pela prosa do Halevi, né? Aí, então, tu está preparado para entrar numa coisa mais árida, né? Porque se tu entrar nessa coisa árida aqui, tu vai largar logo, né? Tu vai dizer, não, não é para mim, porque o tanto de hebraico que tem ali, o tanto de referência ao esoterismo judaico, vão dizer que tu vai começar a acreditar que aquilo não é para ti, né? Mas não, não é. Pode seguir em frente, como a John Fortune menciona, tu não precisa ser judeu, tu não precisa ter 50 anos, tu não precisa saber hebraico para te fazer o trabalho da Cabala, né? Aí, obviamente, tu entra nos clássicos do século XIX aqui, né? E, obviamente, na literatura associada a uma escola, né? A uma escola. Então, aqui tu tens Golden Dawn, aqui tu tens Golden Dawn, aqui tu tens outra escola, aqui tu tens Golden Dawn, aqui, de certa maneira, tu tens Golden Dawn, né? Então, acho que vocês deu para observar que eu trouxe a Cabala em estado puro, né? Então, aqui eu não falei nem da cabala do dinheiro, nem da cabala da comida, nem da cabala da inveja, eu não falei nem de outros tipos de cabala. Tem vários tipos aqui, para todos os gostos, como eu falei no primeiro dia. Né? Cabala e tarô, cabala e astrologia, não sabe, cabala e destino, anjos cabalísticos, eu não me limitei a isso. Não porque eu não acho que não seja importante, mas é porque eu quis trazer a pessoas que pensaram a cabala pela cabala. Tá? Então, esse que foi o meu propósito, né? No sentido de encerrar essa série de, de, de 10 encontros, né? Oferecendo um percurso de literatura que eu penso que é relativamente coerente e que dá uma consistência e dá uma abrangência, né? Para que cada um possa alçar o seu caminho, possa trilhar o seu caminho. Então, é um pouco isso que eu quis compartilhar com vocês hoje. Né? Aí eu gostaria de ouvir vocês, o que vocês acharam, o que vocês perguntas, alguma coisa assim. Boa noite a todos novamente. Na verdade, professor, não se trata nem de pergunta, mas no contexto que o senhor colocou lá no início, né, que no caso não era para a gente se apressar e em algum momento também não tomar logo a iniciativa de correr para os livros e tudo, aí agora no final a gente começa a compreender melhor, né, por conta dessa cautela, né? A gente acabou passando por aquela introdução todinha e agora a gente chega, eu sinto assim um pouco mais maduro para poder fazer as leituras, até para começar a ter contato com as obras e aí começar a realmente compreender melhor o sentido delas, entendeu? Então era mais ou menos essa observação que eu queria fazer. Mas justamente foi esse o propósito. Eu quis pavimentar o caminho para quando vocês entrassem em contato com a literatura, né, você já tivesse mais ou menos ambientalizado com o que fosse ler. Tá? Já tivesse familiarizado para não haver um grande estranhamento, né, um grande impacto, digamos assim, um grande desconhecimento. Né? Então, um pouco foi esse sentido mesmo e tu entendeu o sentido. Né? O que achou, Adria? Olhe,
A verdade é que dá vontade de ler todos, né? Alguns eu já tenho aqui disponíveis, como o Dogma e Ritual de Alta Magia, do Eliphas Levi, e o Cabala Mística, da John Fortune. E realmente, eu já li um livro dela, que foi o Autodefesa Psíquica, e realmente ela escreve aquilo que ela vive. Então, é uma forma bem melhor assim, de aprender com ela. Eu gosto muito dos livros dela. Sim, eu me esqueci agora o nome da escola que ela fundou, me esqueci agora. Mas ela saiu da Golden Dawn, ela fundou uma escola dela mesmo, né? Ela tem vários livros, ela tem também, mas o que me marcou bem é o Cabala Mística, né? Cabala Mística, por conta que é uma espécie de diário dela, é uma espécie de diário que ela vai fazendo, né? Acho que é fundamental, né? E Kleber, o que é que você me diz? Desculpa, eu já estava falando com o microfone desligado. Realmente para mim que estou iniciando, né? Tinha feito pouquíssima leitura a respeito. É coisa muito interessante. Pelo menos já me deu um rumo de onde eu possa começar as minhas pesquisas, tá? É muito interessante. Estou adorando. Inclusive ainda não me cadastrei para o segundo módulo, mas eu vou querer me cadastrar. Eu acho que até sexta-feira, não, hoje é quinta, até amanhã já devo estar fazendo a minha inscrição para outro curso, que realmente, quando a gente começa a vislumbrar uma perspectiva nova, um modo de visão totalmente diferente daquele que a gente está acostumado no dia a dia, nos leva a pensar muito e verificar que realmente nós não somos nada e temos ainda muita coisa que aprender. Então, só agradecer os ensinamentos já passados, compreensão aí com a sua calma, com seu desprendimento aí em querer repassar esses conhecimentos e agradecer de poder fazer parte desse grupo. Apenas isso, por enquanto. Mais tarde, quando conseguir formular alguma pergunta, eu faço. Tranquilo, tranquilo, irmão. Irmão Jess, o que é que você me diz, irmão Jess? Meu irmão, dizer não, só agradecer o seu empenho por ter nos passado esse módulo. Certo? Essas leituras são muito interessantes, dá vontade realmente de ler todos. Aí bate aquela ansiedade, né? Que a gente sabe que não vai conseguir. Porque são muitos, é muita coisa, é muito minucioso. Mas a gente já tem o norte, né? Já sabe como caminhar no início dessa senda. Então eu te agradeço por isso, irmão. Agradeço pelo tempo que você dedicou. Eu vi sua emoção hoje quando você trabalha a cabala. Isso é gratificante. Gratidão, irmão. Boa noite, irmão. Não. Oi, irmão. Oba, aqui é o Matheus, né? Boa noite, irmãos. Eu estou acompanhando aqui a nossa aula, tive a oportunidade de poder participar no dia de hoje. Eu gostaria de agradecer também, né? E fazer até uma pergunta. Por sinal, a ordem que a John Fortune fundou foi a Estela Matutina, tá correto? De quem a? A John Fortune. Sim. A Estela Matutina. Ela saiu da Golden Dawn e fundou a Estela Matutina, né? Vários dos livros que o senhor citou, eu, por sinal, já dei uma lida, né? Mas o senhor citou, por exemplo, como eu sou um estudante mais ortodoxo da Cabala, né? Você citou o Ariel Kaplan e eu fui direto ali procurei logo os livros dele e, por sinal, eu encontrei um traduzido por um cabalista daqui de Belém, que é o livro é o Meditação e Cabalá, e quem traduziu foi o Ewan von Rommel. Isso. O né? Serpent Ra também foi ele que traduziu. Nossa, que maravilhoso, né? Eu vou atrás do Serpent Ra, que eu li, mas não li com os comentários dele, né? Eu queria saber se você tem uma recomendação de algum livro assim, mais operativo de Cabalá, né? Porque esses livros eles dão, de fato, um amplo conhecimento,
né? Mas eles são bastante teóricos. A literatura operativa ela está mais em inglês. É verdade. Dificilmente chega a ser traduzido, né? Ela está mais em inglês, então não é que não vale a pena, mas é que quem percorreu essa literatura que eu sugeri, ele vai buscar lá em inglês. Tá entendendo? Ele vai buscar de inglês. Porque elas estão muito associadas às ordens. Tá? Muito associadas às ordens. Estão umbilicalmente associadas às ordens. Então, por exemplo, o Frater Achad, toda a estrutura dele é em ordem. Também tem um outro cidadão, que eu me esqueci agora o nome, que ele fundou uma ordem, ele fundou uma própria Golden Dawn, uma versão da Golden Dawn. Eu me esqueci o nome agora, rapaz, dele. Eu quero ver se eu estou falando com você aqui, eu estou olhando o meu computador aqui nos meus arquivos para ver se eu encontro o nome dele. Ah, eu me esqueci, talvez eu me lembre. Né? Que ele também fundou uma Nick Farrell. Nick Farrell, parece. Não conheço. Ele vai fundar também. Então, a parte da Cabala que está relacionada mais à operativa, mais a essa parte aí, né, que eu, entre aspas, me familiarizo, são essas escolas, né? Obviamente que tem a parte operativa do Kabbalah Center, etc., etc., né? Mas é uma outra perspectiva. Né? Uma outra perspectiva. Né? Entendi. A minha restrição com o Kabbalah Center é que você me dá uma prerrogativa de estar equivocado, tá? Mas a do Kabbalah Center é muito relacionado a uma espécie de busca de superpoderes. Tá entendendo? Tipo assim, conhece a Cabala e teus problemas acabaram. Um pouco essa história. Solução para os teus problemas. A Cabala não é solução para nada. A Cabala é a Cabala. Entendeu? Porque ela não inventou nenhum problema. A Cabala é a Cabala. Então, quando tu coloca sob a responsabilidade da Cabala resolver o teu problema, aí complica, né? Aí nós queremos na mesma historinha de atribuir ao tarô a responsabilidade de te dar um futuro melhor ou pior. Aí complica. Então, essa é a minha restrição desse tipo de literatura, desse tipo de abordagem, melhor dizendo, né? Abordagem, né? O senhor está correto, porque acaba virando um tipo de coach, né? Mas como eu falei, você me dá uma prerrogativa de estar equivocado, tá? Mas a cabala muito assim, eu não sou ninguém para falar de ninguém, mas eu vejo assim, algumas escolas utilizam a cabala como uma espécie de coach. E não é bem isso, né? Então para mim uma grande, sabe, alegria concluir esse módulo, né? Eu penso que cada um aproveitou como tinha que aproveitar, né? Uns aproveitaram frequentando o curso, outros aproveitaram ouvindo as aulas, outros aproveitaram só estando no grupo do WhatsApp, né? Então, cada um do seu jeito, né? Como diz lá o mestre, quem tem ouvidos que ouça, né? Então, nós temos vários ouvidos, né? Então, nós podemos ouvir de várias maneiras, né? Então, fico muito contente de ter compartilhado com vocês isso, né? Na certeza que apenas eu compartilhei uma parte bem ínfima, né? O meu grau de desconhecimento é muito maior do que eu partilhei com vocês, né? E, como eu falei no início, não ouso me atribuir como um conhecedor de cabala ou um cabalista, eu apenas estou compartilhando com vocês alguma coisa que eu li e que eu achei que era meu dever espiritual compartilhar, não importando quantos ouvissem, né? Mas se tiver um ou dois para ouvir, para mim já é motivo de satisfação. Porque eu tenho muito claro que isso não é um conhecimento para multidões. Eu tenho muito claro que a multidão ela não tem ouvido para isso. Eu tenho muito claro que a cabala não é para as multidões. Ela é sempre para poucos, mesmo porque é um trabalho que leva a gente
a se aproximar de coisas que nós não gostamos na gente, ou que os outros não gostam na gente. Mas a Cabala o trabalho da Cabala não é para fazer as pessoas gostarem da gente, ou a gente gostar das pessoas, ou a gente desgostar das pessoas. O trabalho da Cabala é um trabalho para a unificação das coisas, né? Então, para mim, eu me sinto muito gratificado em ter esses encontros com vocês. Espero que encontrar vocês que estão aqui, os 5 que estão aqui na jornada do tarô, né, que na realidade são os caminhos da Cabala, né? Então, quando a gente está discutindo lá o caminho 11, lá, o caminho do Aleph, o caminho do louco, a gente não está discutindo a gente não está discutindo em si a carta do louco, mas a gente está discutindo esse arcano maior, como uma chave arquétipa para entender esse caminho. O que é esse caminho? O que é que ele nos diz esse caminho? Então, é um pouco isso que a gente vai trabalhar, né? A gente vai trabalhar e eu espero contar com vocês e com outros também, para a gente para a gente partilhar isso daí. Tá? Então, no demais era isso. Eu vou interromper agora a gravação para a gente finalizar, se não tiver alguma pergunta a mais, né? Só agradecimentos. Então, eu vou interromper a gravação.